Agroband. Oferecimento Campos Verdes. Trabalho sério e com responsabilidade ambiental. E Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Bom dia, já está no ar o Agroband, o seu programa rural de todo final de semana. Olá, bom dia, confira os destaques desta edição. Coamo distribui sobras aos cooperados. O pagamento das sobras é proporcional ao movimento de cada cooperado durante o ano e é feito em 2 vezes. A primeira parcela foi em dezembro, mas essa de agora é que é a parte mais gorda do lucro, que soma 705 milhões de reais. E falando em Coamo, eu conversei com o presidente executivo da cooperativa, o Ayrton Galinari. Experimento mostra os benefícios dos fungicidas na cultura da soja. Dr. Henrique Jambinski esclarece sobre contratos de arrendamento rural. Tem os vídeos e fotos enviados por você para o AgroRec. Trator fica completamente destruído em acidente. Caso de vaca louca investigado pelo Ministério da Agricultura. Exclusivo, o presidente da Coamo revela que safra de milho pode ser comprometida por conta do excesso de chuva. Esses e outros destaques você acompanha aqui no Agroband a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Agroband com as principais informações do agronegócio. Eu, Kleber França, e também o companheiro Amaro de Oliveira. Ô Amaro, bom dia para você. Olha só, durante esta última semana, a Coamo realizou a distribuição das sobras aos mais de 30 mil cooperados, né? Bom dia para você também, Kleber França. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Agroband. Muito bom estar de volta aqui na sua TV Maringá, canal 6.1 para a região de Maringá e 15.1 para toda a região de Paranavaí. E o programa de hoje começa exatamente falando nessa distribuição de sobras, né, Kleber, da Coamo, que realizou nesta semana a distribuição de mais de 705 milhões de reais aos mais de 30.700 cooperados. Dona Antônia tá de olho. O marido, seu Carlos Emílio, veio receber a parcela da sobra da cooperativa de Campo Mourão, a qual faz parte, e ela fez questão de acompanhar. Porque ele nunca me fala, né, quanto que é. E já tem destino certo essa parcela? Ah, sim. Pagar conta, né? Essas sobras são parte dos lucros da Coamo, maior cooperativa da América Latina, que fechou 2022 com recorde de faturamento, com 28 bilhões de reais. Nós tivemos o ano 2022, teve 2 lados, né? Um lado muito bom, que foi um faturamento maior que nós tivemos nesses 52 anos de Coamo, 28 bilhões e pouco, né? E também uma sobra, que nós chamamos de sobra, né? Que é o resultado do ano, maior que os outros anos, né? Então foi um ano muito bom no aspecto econômico. Parte dos lucros da cooperativa são distribuídos entre os mais de 31 mil cooperados nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O pagamento das sobras é proporcional ao movimento de cada cooperado durante o ano e é feito em 2 vezes. A primeira parcela foi em dezembro, mas essa de agora é que é a parte mais gorda do lucro, que soma 705 milhões de reais. A sobra ajuda e muito os produtores, que já têm destino certo para o dinheiro que cai na conta. É importante, né, que é um valor bem considerado. Então, tem que usar ele pagando as contas. Está pagando hoje, está na conta dele, 705 milhões de reais. Aí tem de todos os preços, né? Todos os valores que receberam, pequeno produtor, médio, grande, né? Então aí cada um de acordo com a sua movimentação. Esse é o cooperativismo, né? Que distribui, vamos falar assim, de lucro, né? Na empresa, o lucro vai para o dono, né? Aqui a sobra, que é o lucro, vai para o dono também, que são 31 mil cooperados. Pois é, né, Kleber? Lá em Campo Mourão você também esteve conversando com o presidente executivo da cooperativa. Ele esteve falando sobre o trabalho dessa maior cooperativa da América Latina, que é a Coamo. Vamos acompanhar.
Isso mesmo, Amaro, eu também entrevistei o presidente executivo ali da cooperativa, o Ayrton Galinari, que contou um pouco, falou sobre o trabalho da cooperativa da Coamo Brasil afora. Na verdade, nós temos mais de 100 unidades de recebimento de grãos, 114 unidades de recebimento de grãos, em 74 municípios, entre Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. É uma grande rede de atendimento aos produtores, que leva tudo isso que a gente vê aqui em um mesmo local. Eu costumo dizer que isso é único no mundo, onde um produtor chega numa instalação e encontra o banco, encontra uma loja de insumos e peças, encontra assistência técnica, encontra atendimento, ou seja, ele é acolhido aqui na casa dele e consegue em um único lugar ser atendido em todas as suas necessidades. Então é um luxo, eu diria, que o produtor tem em ter uma cooperativa como a Coamo para atender as suas necessidades e poder dar foco na sua atividade, Então ele se preocupa da porteira para dentro e a Coamo oferece todo o suporte para que ele possa desenvolver bem a sua atividade. E atenção, hein? Um trator ficou totalmente destruído num acidente. Esse acidente ocorreu na última semana em Nova Cantu, precisamente na região do Cantuzão, próximo à comunidade da Balsa. O operador desceu do trator por alguns minutos e o trator mesmo acabou descendo em meio à roça desgovernado. O operador ainda conseguiu ir atrás do veículo com uma moto, mas infelizmente não conseguiu alcançar a máquina, que capotou diversas vezes até ficar completamente destruída. Por sorte não houve, viu, Kleber, feridos, apenas danos materiais. Como é possível verificar nas imagens do site Correio do Lago, o equipamento ficou completamente destruído, viu, Kleber? Agora a gente traz uma reportagem interessante sobre a importância dos fungicidas, principalmente na cultura de grãos. Sim, Kleber, esse experimento foi desenvolvido no campo técnico da Campos Verdes, aqui em Maringá, na unidade de difusão de tecnologia da empresa, e é um trabalho muito importante de pesquisa realizado. E hoje estamos aqui no Centro Tecnológico do Grupo Campos Verdes, em Maringá, para mostrar alguns experimentos com relação à aplicação de defensivos agrícolas na cultura da soja. Quem tem mais detalhes para a gente é o Carlão da Síntese. O Carlão, bom dia. Explica para a gente que tipo de experimento que vocês fizeram aqui e o que você vai apresentar aqui para o pessoal. Ô Kleber, aqui na unidade da Campos Verdes nós fizemos um protocolo de manejo de doença. Então a ideia era o quê? Avaliar a eficiência de alguns fungicidas que a gente tem posicionado sobre as principais doenças da soja, mancha-alvo, ferrugem, que é o que, se a gente comparar nesse ano chuvoso, um ano que está sendo desafiador para o produtor quanto à chuva, desafiador que eu digo por quê? Porque é um ano que está favorecendo demais as doenças de soja, O produtor que deu uma bobeada na aplicação de fungicida, ele vai ter perda severa. Então a gente colocou alguns produtos para testar, à base de triazol, estrubirulina e carboxamida. Então nós temos parcela com aplicação de triazol e estrubirulina e temos aplicação com estrubirulina e carboxamida, que são moléculas mais novas com melhor eficiência. E dentro do protocolo nós fizemos 3 aplicações para tentar se assemelhar um pouco mais o manejo do produtor, assemelhar com o dia a dia dele. Então foram feitas 3 aplicações. Essa área é uma área do plantio do dia 10 de outubro, então pega aí, a maioria dos produtores tem área dessa época. Todas cultivadas no mesmo dia? Todas as parcelas plantadas no mesmo dia, mesma adubação. Aqui nós estamos falando uma área de rotação de cultura, então é feito o mesmo manejo para todas as parcelas. E a gente começa mostrando essa parcela aqui. Essa parcela, por exemplo, é a testemunha. Então, nessa parcela não foram feitas nenhuma aplicação de fungicida. Foi feito todo o manejo nutricional, de inseticida, só não foram feitos os fungicidas. Então, assim, a gente consegue avaliar o quê? Parcela, a planta morreu mais cedo, O grão, ele não conseguiu terminar de encher, então a gente vai ter grão muito mais leve. Consequentemente, a tendência é ter grão podre, avariado na hora da colheita, porque a parcela ela se entregou muito mais rápido o soja, ele não aguentou a doença, então ela perdeu todas as folhas aí muito antes de encerrar o ciclo, Agora a gente vai para outra parcela, vamos aqui. Essa parcela ela foi feita 3 aplicações de fungicida, Então na primeira aplicação foi feito triazol e estrubirulina,
Na segunda aplicação, a estrubirulina mais a carboxamida. E na terceira aplicação, o triazol e a estrubirulina novamente, o mesmo produto comercial, tá? Então você já vê, a planta tá verde, tem folha ainda, né? Alguns dias atrás a diferença era muito maior, agora a planta já começa a chegar no final do ciclo, então a tendência dela é morrer mesmo. Mas a gente vê a qualidade, né? A soja com um caroço muito maior, né? Consequentemente isso aí vai trazer mais peso de grão lá na frente. Então a gente vê que o manejo de fungicida ele é essencial, não é? O produtor tem que levar em consideração, principalmente em anos com mais chuva, né? Pessoal, agora a gente vem para a terceira e última parcela, como vocês podem ver na imagem aí, a soja está bem mais verde. O que foi feito aqui nessa parcela, Carlão? Então, o intuito do trabalho, então, onde a gente queria chegar agora, é mostrar onde a síntese entra no negócio, né? Que a gente falou dos fungicidas e tudo mais. Nessa parcela, por exemplo, a gente é o mesmo tratamento fúngico da parcela anterior, então tem as 3 aplicações de fungicida. A diferença aqui é que a gente entrou com um produto à base de óxido cuproso, que seria um produto à base de cobre do portfólio da síntese, que é um fungicida muito sítio. Então a gente posicionamos na primeira e na segunda aplicação, aqui nesse caso, porque fazer a asepsia da folha, né? O óxido cuproso, então, ele vai fazer o papel do protetor, que a gente fala, né? Então ele vai proteger essa folha na parte externa, acabando com os esporos dos fungos, e assim a gente dá uma vida útil maior para os fungicidas também. A ideia é o quê? Trabalhar junto o fungicida junto com o protetor. Então o protetor ele vai ser um auxílio para o fungicida no manejo de doença. E aqui na parcela a gente pode ver, né, é nítido, a parcela está muito mais verde, as vagens estão muito mais verdes, a parcela, a planta demorou mais para encerrar o ciclo, porque ela não morreu antes, né, do tempo. Então isso aqui reflete muito em produtividade. A gente tem feito outras áreas, né, o produtor tem acompanhado, onde a gente usa esse manejo da síntese pensando em cobre, né, no óxido cuproso, tem entregado aí bons resultados. Isso, Kleber, o Ministério da Agricultura do Brasil informou que após o caso suspeito de encefalopatia espongiforme bovina, o mal da vaca louca, todas as medidas estão sendo adotadas pelo governo. O animal foi submetido a uma análise laboratorial para confirmação ou não e a partir do resultado serem tomadas as medidas cabíveis. Esse animal tinha entre 7 e 8 anos e foi encontrado no pasto com sinais de morte pela doença, viu, Kleber? E olha só, Amaro, o mal da vaca louca ele teve início em 1980 e provoca alterações nos animais que ficam com o comportamento alterado. É uma doença grave que não tem cura e provoca grandes prejuízos a todo o setor. Existem 2 formas da doença, a típica. A atípica não tem relação com o consumo de alimentos, proibido, e ocorre de forma espontânea e isolada em bovinos, acometendo principalmente animais com idade superior a 8 anos. Tem também a forma clássica. Essa é provocada pela forma infectante de uma proteína encontrada nos restos mortais de bovinos que manifestaram a doença. Nesse caso, a contaminação inclusive em outros animais e também nos seres humanos. Ela se dá por meio do consumo de alimentos. Então, esse caso da vaca louca é importante que o governo brasileiro monitore, porque há cerca de 2 anos a gente teve uma situação parecida e por vários meses houve um embargo da venda da carne brasileira, principalmente para a China, tá? Queria deixar aqui o meu grande abraço e a satisfação à TV Maringá, notadamente a equipe do Amaro, do programa Agroband, que completam esses 6 anos de trabalho, um belíssimo trabalho para levar a notícia, levar as informações do agronegócio para a nossa grande região de trabalho de Maringá. A Campos Verdes tem o prazer de, desde o início, ser uma parceira, uma colaboradora desse trabalho que a gente julga ser extremamente necessário. Então, especificamente na pessoa do Amaro e do Kleber, fica aqui os nossos agradecimentos, que vocês possam assim ser pessoas verdadeiramente abençoadas com esse trabalho de vocês e que esse trabalho à frente
do Agroband, levando essas informações através da TV Maringá, seja assim profícuo e possa durar por muitos anos. Um grande abraço a vocês e que Deus vos abençoe. E agora tem a mensagem da Campos Verdes Máquinas Agiva, uma empresa tradicional de referência aqui em Maringá e toda a região. Confira. Há mais de 20 anos no mercado de implementos e peças agrícolas em geral, a Campos Verdes Máquinas Agiva se destaca pelo ótimo atendimento e seriedade, sempre comprometida e caminhando ao lado do produtor rural. Hoje a Campos Verdes Máquinas Agiva representa as principais marcas do mercado, como Plant Center, KF Plantadeiras, Tratores Agrale, ProSolos, Magnojet, Implemaster, dentre outras. Possuímos lojas em Maringá, Engenheiro Beltrão, Nova Londrina, Santa Fé e agora em Marialva, Paraná. Campos Verdes Máquinas Agiva, caminhando sempre ao lado do homem do campo. Falou em peças agrícolas, falou em Campos Verdes Máquinas Agiva. E tem em Marialva, tem também em Engenheiro Beltrão, tem várias unidades da Campos Verdes Máquinas Agrícolas para você, tá bom? Dá uma ligadinha para o pessoal, o telefone aparece no seu vídeo aí. Entre em contato com o pessoal da Campos Verdes Máquinas Agiva. O Agroband traz aquele espaço em que a gente mostra as andanças, as curiosidades do Clóvis Pontes pelo Brasil afora. Tem mais um quadro Café em Pauta no ar. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um Café em Pauta aqui no Agroband. Queria aproveitar e mandar um abraço para o seu Jair Benalha, para o seu Moacir Ferro, lá da Campos Verdes. Inclusive essa visão que você está tendo aqui é da Campos Verdes. Obrigado por acompanhar o programa no Agroband. Ô, gente, o Café em Pauta, viagem o país tomando café, e uma coisa que eu tenho comentado muito, né, e essa história serve de referência, muitas vezes você tem algum projeto, tem algum sonho, tem dificuldade de executar, mas uma coisa que eu percebi, quando você tiver algum sonho, presta atenção, porque ele é seu, ele foi feito para você. E hoje a história do café aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá Biciclete, no Jardim Botânico no Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso. Começou com uma história simples, o marido e a esposa pegavam a bicicletinha, botavam os pães que eles faziam em casa e iam comercializar os pães que eles faziam em casa. E hoje eles se tornaram uma referência a nível de cafeteria no Rio de Janeiro. Então você vai acompanhar as imagens e o Café em Pauta te dá essa dica. Se você puder, quando você tiver um sonho, coloca em prática, porque ele é totalmente para você, tá bom? No próximo programa nós vamos também falar sobre o outro café que é muito importante na cidade do Rio de Janeiro, que fica no Parque Lage, uma das vistas mais bonitas do Rio de Janeiro, e você vai acompanhar aqui no Agroband, no programa, no Café em Pauta, tá bom? Um abraço e até domingo que vem, gente! E agora a gente vai para o primeiro intervalo aqui no Agroband, não saia daí não, daqui a pouco você confere. Dr. Henrique Jambinski esclarece sobre os contratos de arrendamento rural. Tem também o AgroRec com as imagens e fotos que você envia para o programa. E ainda, presidente da Coamo revela que safra de milho pode ser comprometida devido ao excesso de chuva. Todos os detalhes daqui a pouquinho. O Agroband volta já já. Prepare-se para um novo mundo. Mais inovador, com mais tecnologia e produtividade.
Bem-vindo ao mundo Síntese AgroScience. Soluções para um novo agro, que promovem proteção, nutrição e resultados. Síntese AgroScience, uma marca da Campos Verdes, o futuro do agro. Já estamos de volta com o seu programa Agroband, todo final de semana aqui pela TV Maringá, canal 6.1 aqui para a região de Maringá e 15.1 para toda a região de Paranavaí, a nossa região noroeste. E a gente volta agora para conferir uma entrevista realizada aí pelo Kleber França com o presidente executivo da Coamo, Ayrton Galinari. Ele falou sobre o trabalho que foi realizado pela cooperativa em todo o Brasil. O Kleber França foi até Campo Mourão e tem os detalhes. No último ano, a Coamo teve a receita global de 28 bilhões de reais e também teve a distribuição de sobras que está ocorrendo nesse mês. E o valor repassado aos agricultores, aos cooperados, passa de 700 milhões de reais. Temos mais de 100 unidades de recebimento de grãos, 114 unidades de recebimento de grãos em 74 municípios. Entre Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. É uma grande rede de atendimento aos produtores, né, que leva tudo isso que a gente vê aqui em um mesmo local. Eu costumo dizer que isso é único no mundo, onde um produtor chega numa instalação e encontra o banco, encontra uma loja de insumos e peças, encontra assistência técnica, encontra atendimento, ou seja, ele é acolhido aqui na casa dele, e consegue em um único lugar ser atendido em todas as suas necessidades. Então é um luxo, eu diria, que o produtor tem em ter uma cooperativa como a Coamo para atender as suas necessidades e poder dar foco na sua atividade, né? Então ele se preocupa da porteira para dentro e a Coamo oferece todo o suporte para que ele possa desenvolver bem a sua atividade. E tem a previsão de expandir, ampliar a área de atuação? Olha, nós ainda temos algum espaço dentro desses 3 estados, né? Por enquanto estamos focados nessas regiões. No ano passado nós expandimos 3 novas unidades, todas no Mato Grosso do Sul, em São Gabriel do Oeste, em Bandeirantes, Ponta Porã e Rio Brilhante, na verdade 4 unidades. Precisamos ter foco, né? Precisamos concentrar, não é foco da Coamo dar saltos para outros estados por enquanto, mas o futuro a Deus pertence. Tá certo, e a Coamo trabalha com quais produtos? O que a Coamo oferece no varejo e também quais as linhas, as culturas, né, de grãos? A Coamo ela não opera no mercado de carnes, então ela é focada em grãos. A principal atividade é na soja, no milho e no trigo. São os 3 principais grãos que nós trabalhamos. Fazemos industrialização, industrializamos 40% a 45% da soja em 3 unidades industriais, uma em Dourados, uma em Paranaguá e outra em Campo Mourão. Fazemos industrialização do trigo em Campo Mourão também. E vamos iniciar a industrialização do milho através da nova indústria de rações que estamos implantando em Campo Mourão. Então, operamos de forma bastante abrangente com isso e também fazemos um grande trabalho de fornecimento de insumos ao produtor. Então, tudo aquilo que ele precisa para a condução da sua atividade, seja fertilizantes, herbicidas, fungicidas, inseticidas, seja peças, máquinas, isso tudo ele consegue adquirir na Coamo. E agora temos a coluna Direito do Agronegócio com o Dr. Henrique Jambinski. E ele responde a pergunta do telespectador. Nesse quadro de hoje, o Dr. Henrique responde 2 perguntas que são referentes ao mesmo tema. A primeira é do Luiz de Atalaia. Tem uma área arrendada, mas não produziu bem na última safra de soja. O arrendatário disse que não vai conseguir pagar porque não colheu nada. Como funciona nesse caso, doutor Henrique? Já outra pergunta é do Antônio de Nova Esperança. Tem uma área que arrendo, mas não produziu nada na última safra. Pelo contrário, tive prejuízo. Sou obrigado a pagar a renda? Doutor Henrique responde. Olá, tudo bem? Olha, contrato de arrendamento é sempre uma situação bastante complexa, porque você tem que imaginar que, de um lado,
você tem um arrendatário que tem certeza absoluta que se ele não conseguiu produzir, não foi responsabilidade dele, o mais justo é que ele não tenha que pagar a renda para o proprietário. Mas do outro lado você tem um proprietário que, por sua vez, também tem certeza absoluta de que a parte dele no contrato de arrendamento ele fez. E ele fez certinho, ele entregou a terra, ele não se envolveu, muitas vezes entregou até o maquinário para que a produção pudesse ser realizada. É por isso que a primeira coisa que a gente tem que analisar é o que é um contrato de arrendamento. E o mais fácil para a gente entender de casa é o seguinte: pensa num contrato de aluguel. Imagina, por exemplo, que você locou um imóvel e que o objetivo desse imóvel é residencial, só para a gente ter uma ideia. Só que chegou ali no final de novembro, você decidiu que ia passar o mês de dezembro inteiro fora. Então o contrato não chegou a atingir o seu objetivo, porque chega no mês de dezembro, você vai para a praia, ou vai ficar com seus parentes, ou vai visitar alguém e passa 30 dias longe. A pergunta é, ainda assim, aquele mês do contrato, você precisa pagar pelo aluguel? E você sabe a resposta. Precisa. Por quê? Porque embora você não tenha utilizado no propósito dele, que era residencial, o imóvel ficou à sua disposição. E no caso do arrendamento, é muito semelhante. Através do contrato de arrendamento, o proprietário cede a quem vai trabalhar no imóvel, o imóvel, as suas circunstâncias, características, maquinário, equipamento, enfim, tudo que está à disposição, e ele, proprietário, não vai exercer nenhum tipo de influência se a safra vai ser realizada com sucesso ou não. Todo o trabalho vai estar na mão do arrendatário. É por isso que a primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte: se você tinha interesse de dividir o ônus sobre o resultado da safra, será que seu contrato seria um de arrendamento? Será que o mais adequado não seria ter realizado um contrato de parceria rural entre o produtor arrendatário e o produtor proprietário? Aí isso nos leva para um lugar bem claro. Dentro do agronegócio, o contrato barato, o contrato informal, o contrato mal feito, aquele que simplesmente você pegou com o seu contador ou que seu filho baixou um modelo na internet e vocês só colocaram os nomes, esses contratos baratos, eles normalmente saem muito caro para o produtor rural. Muito caro. Seja um contrato porque você está comprando um imóvel, seja um contrato porque você vende um imóvel, ou compra maquinário, vende maquinário, parceria rural, parceria pecuária, um contrato de arrendamento. É sempre importante que você, em primeiro lugar, entenda o que você deseja do contrato e depois consulte um advogado agrarista para te auxiliar, seja para redigir o contrato ou mesmo que a outra parte lhe dê o contrato já escrito, seja para revisar de acordo com os seus interesses. Bom, vamos lá nessa situação, mesmo que fosse um contrato de arrendamento. Seria proibido que as partes colocassem ali algum tipo de cláusula prevendo uma quebra de safra? Não. Poderia ter sido colocado. E que tipo de cláusula? Todo tipo de cláusula. Você poderia, por exemplo, ter previsto no contrato que, em havendo uma quebra de safra, o produtor arrendatário teria que pagar, por exemplo, só uma fração do valor da renda. 10%, 30%, 50%, sem problema nenhum. Poderia colocar que mesmo essa fração poderia ser pago parcelado nos próximos anos. Mas se nada disso foi colocado no contrato, a resposta é bastante clara. O arrendatário tem sim que pagar pela renda e o proprietário tem sim o direito de receber integralmente no valor combinado, na data do vencimento, independente de quebra de safra. Confira agora o recadinho da AgroSafra. O campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra, retífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas, com serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra, porque o trabalho no campo não pode parar, nem por um minuto. A AgroSafra fica ali na Avenida Morangueira, número 2938, e ela está oferecendo um outro serviço para você, produtor rural, para você da cidade, que possui veículos a diesel, né, seu Gilmar? A AgroSafra, com experiência no ramo aí de mais de 40 anos, no ramo de retífica de motores, e recuperação de cabeçotes, blocos, variabrequins, né? Agora resolvemos investir em mais um setor para ampliar nossa gama de serviços para o produtor, para o cliente,
que vai trazer mais uma facilidade para o cliente, né? Seria a parte de injeção diesel e a parte de bomba injetora também. Estamos com equipamento de alta qualidade, equipamento de ponta, né? E com profissionais gabaritados aí para executar esse tipo de serviço. É isso aí, Kleber. Como o Vilmar acabou de falar, a gente está com todo o material para melhor atender nossos clientes. E você que tem um veículo a diesel, está com dúvida, está fumaciando, está gastando, seja lá um Jeep Compass, um carro utilitário, seja um Amarok, um Hilux, um S10, ou seja um caminhão até a linha Volvo, Scania, a linha FH da Volvo. A gente está mexendo também com veículo agrícola, né? As máquinas agrícolas, trator, colhedeira, colhedora de cana. A gente está trabalhando com todo esse material, compramos máquinas para melhor atender, aparelhos para fazer diagnóstico preciso no teu veículo e o fundamental, tratar bem nossos clientes, fazer com que eles se sintam em casa, fazer com que saiam satisfeitos, perfeito? Então qualquer dúvida é só estar entrando em contato com a AgroSafra, a gente vai estar indo até você, prestando um suporte, prestando um socorro, também com o serviço de chicote, que é importante falar, deu um defeito no chicote do teu veículo, tá com a luz acendendo, a gente tem um aparelho para passar, diagnosticar esse defeito e corrigi-lo para você, perfeito? Olá, é um prazer estar aqui com vocês e uma alegria muito grande estar podendo cumprimentar aí os meus amigos, o Amaro e o Kleber, que fazem esse brilhante trabalho aqui do Agroband, aqui na Band Maringá. Já são 6 anos trazendo esse conhecimento, esse know-how para um setor tão vital e importante para a nossa região como é o agro. Né? Um forte abraço a vocês e que outros 60 anos venham pela frente. E agora tem aquele quadro em que você interage aqui com a Agroband. Nesses 6 anos de programa no ar, você envia uma foto ou um vídeo de algum flagrante que você faz aí no campo e participa do AgroReg. E bora para mais um AgroReg. O pulverizador atolou, vem com o T8 para desatolar o pulverizador. T8 atolou. Pegamos a esteira para desatolar o T8 para desatolar o pulverizador. A esteira atolou também. Buscamos mais uma esteira grande. Atolou também. Busquei a reta para limpar as rodas do pulverizador. Atolou de novo também. Tá tendo que fazer mais não, viu? Olha aí, pessoal, Mercedes Paraná. Olha a situação aí. Olha o Vinícius ajudando o vovô na colheita da soja. Tem o flagrante do amigo Paulo Porfírio. Ele também enviou as imagens dessa arara. Quem gostou desse bichinho foi a Tânia Celestino, de Ivatuba. Os belos cães da Sandra, de Maringá.
Ela também filmou o pé de noni, e a jabuticaba híbrida. A soja em Doutor Camargo prestes a ser colhida. De Doutor Camargo também vem esta jaca. Um abraço vai para o Reinaldo Góes, ali também de Doutor Camargo. E o número para participar do AgroRec é muito fácil, é o 44998241858. Faça o seu vídeo, faça a sua foto, de preferência com o celular deitado. A gente hoje, por conta de Instagram, de tudo, a gente fica com o celular assim, né? Mas fez assim, manda também que eu mostro aqui no Agroband, né, Amaro? Vamos agora à mensagem do grupo Campos Verdes. Prepare-se para um novo mundo. Mais inovador, com mais tecnologia e produtividade. Bem-vindo ao mundo Síntese AgroScience. Soluções para um novo agro, que promovem proteção, nutrição e resultados. Síntese AgroScience, uma marca da Campos Verdes, o futuro do agro. Agora a cotação com os produtos agrícolas. Olá, Kleber, olá, Amaro, um prazer passar aqui para dar os parabéns para vocês por essa comemoração de 6 anos de parceria com o Sicredi. Nós temos muito orgulho de estar junto com vocês, vocês têm divulgado muito o cooperativismo, o agronegócio, e a relação do Sicredi com o agronegócio é muito grande. Então, parabenizo pelo trabalho de vocês, por esses 6 anos aí dedicados ao agronegócio. E tudo que o Sicredi construiu nesse tempo aí, vocês têm a contribuição de vocês também. Muito obrigado por tudo, parabéns e muito sucesso. Exclusivo, hein? O presidente do Conselho da Cooperativa Coamo fala também aqui no programa, o seu Haroldo Galassini revelou que a safra de milho pode ser comprometida com o excesso de chuva. E a gente vai trazer as informações também com Kleber França. Tivemos o lado bom da produção e resultado, mas tivemos o problema de clima. Perdemos por seca 47% da previsão de soja. E depois, por excesso de chuva, perdemos qualidade na produção de trigo e também perdeu bastante. E agora nós temos aí uma grande safra, uma safra cheia, né, maior plantio, né, será a grande safra. Só que começou uma chuva, né, que está atrapalhando um pouco e atrasando o ciclo da soja, que está entrando no zoneamento do trigo, que conforme a região é 28 de fevereiro, conforme a região dia 10 de março e até 30 de março. Isso tem um zoneamento que é feito pelo Ministério da Agricultura, e aí atrapalha um pouco, porque se passar do zoneamento, aí não tem o seguro agrícola, aí o financiamento já complica também. Mas os produtores já compraram tudo, levaram tudo para casa, aí os insumos, semente e tudo, estão aguardando. E a chuva está atrasando um pouco isso aí. Mas eu acho que nós estamos reivindicando ao governo para prorrogar aí mais uns 10 dias de zoneamento, né? Porque o Brasil ficou com milho na safra, na segunda safra, que nós chamamos de safrinha, que agora é a safrona. Você tem uma ideia, ano passado nós recebemos safra de verão 4.700.000 sacas de milho e a safra de inverno 57 milhões. Então ficou a safra, segunda safra, é um pouquinho antes do inverno. Então por isso nós estamos reivindicando ao governo, senão o Brasil vai ter dificuldade de estoque de milho, que
que está baixo, né? E vai ter que importar milho, se ele não fizer essa prorrogação. Mas eu acho que o governo vai ter sensibilidade e vai, né, conseguir fazer alguma coisa, porque tem um ano aí que depende tudo de uma geada aí antecipada, mas como até falo que é o ninho, dá menos geada, tudo mais, então o governo poderia fazer isso, porque senão nós vamos ter problema de plantio de milho e de financiamento. Aí complica tudo, porque se ele não conseguir financiamento ou não conseguir seguro, né? Então é uma coisa que nós estamos trabalhando aí junto ao governo para ter uma solução desse problema. Estamos utilizando aí os nossos órgãos políticos, que é o CEPAR, o CB, a Embrapa também está interferindo, né? E junto ao Ministério da Agricultura para o governo tomar essa decisão. Tá então a fala do presidente da Coamo, Haroldo Galassini, sobre essa questão, né? O excesso de chuva comprometeu, atrasou a colheita da soja, consequentemente o plantio do milho segunda safra, então o setor está se mobilizando para que não falte o grão no país. Isso, Kleber, um abraço para você, um abraço a todos que acompanharam a Agroband até este momento. A Agroband que está completando 6 anos neste mês de fevereiro. A gente viu aí algumas mensagens, né? Você está acompanhando algumas mensagens de colegas, de parceiros aqui do Agroband. E a gente fica muito contente em saber da grande audiência desse programa. Agradecendo aqui toda a nossa equipe de colaboradores, agradecer também aqui na produção o Sidmar Nielsen, a todos os colegas aqui, os companheiros da TV Maringá Band, a toda a diretoria, né, a direção da emissora, que vem apoiando também esse programa, esse projeto Agroband, que valoriza o agro, né, a agricultura regional aqui em Maringá e toda a região de Paranavaí, e levando essa informação, essa mensagem também para todo o país e para o mundo, através das nossas redes sociais. De minha parte, eu vou agradecendo a todos então, muito obrigado. Nós voltamos no próximo final de semana com mais um Agroband, sempre sábados e domingos de manhãzinha e os boletins de segunda a sexta, mais cedinho ainda às 6 horas da manhã. Tchau, tchau.